você sente o mundo com 5 sentidos. Mas isso é mentira. Os humanos já sentiram mais, e alguns desses sentidos desapareceram. Pare por um segundo. Olhe ao seu redor. O que você vê? Paredes, luzes, talvez uma janela. O que você ouve? O zumbido de um aparelho, carros ao longe ou apenas o silêncio? Parece que isso é tudo que existe, não é? A realidade parece sólida, completa. Mas, e se eu te dissesse que você está vivendo em uma versão censurada do mundo? Já sentiu uma estranha atração inexplicável por alguém? Algo que a lógica não consegue justificar? Ou talvez aquela intuição quase sobrenatural de que algo estava errado? Um arrepio na nuca segundos antes de um perigo aparecer? Nós costumamos chamar isso de coincidência, ou sorte. Mas e se esses momentos fugazes não forem acaso? E se eles forem ecos? Fantasmas de habilidades humanas perdidas, gritando de dentro do seu código genético, tentando te mostrar algo que seus olhos modernos já não conseguem ver. Será que essas capacidades adormecidas ainda estão dentro de nós? E por que paramos de ouvir? Hoje vamos falar sobre como a nossa evolução nos privou de percepções extraordinárias e trocou o instinto pela frieza da razão. Para entender o que perdemos, precisamos entender a natureza cruel da evolução. A evolução não é uma linha de chegada, ela é um mercado de trocas. Ela não dá presentes de graça, ela faz negócios. O cérebro humano é caro, ele consome cerca de 20% de toda a energia do seu corpo. Para mantermos essa máquina de pensar, de criar lógica, linguagem e civilizações, tivemos que cortar custos em outros departamentos. Nós demitimos nossos sentidos aguçados para contratar o intelecto. Pense no órgão vômero-nasal. A maioria dos mamíferos, do seu cachorro ao leão na savana, possui esse segundo nariz. Ele não serve para cheirar flores, ele é um radar químico. Animais não precisam de palavras para saber se o outro está com medo, agressivo ou apaixonado. Eles sentem a verdade química flutuando no ar. Eles cheiram a intenção. E os seres humanos? Nós temos apenas um resquício vestigial, uma pequena cavidade atrofiada no nariz. Nós trocamos a certeza química pela ambiguidade das palavras. Hoje alguém pode mentir para você sorrindo e você acredita. Se tivéssemos esse órgão ativo, a mentira seria biologicamente impossível, porque a traição tem um cheiro. Sabe aquela atração inexplicável ou aquela repulsa imediata que você sente por alguém? Talvez seja o fantasma desse sentido, tentando desesperadamente te alertar sobre algo que suas palavras ignoram. Se estiver gostando do vídeo até aqui, considere se inscrever em nosso canal. E a nossa conexão com o próprio planeta? Pássaros migratórios, tartarugas marinhas, raposas, eles possuem a magnetorrecepção. Eles sentem o campo magnético da Terra como nós sentimos o vento no rosto. A ciência descobriu que nós, humanos, ainda temos a maquinaria para isso. Temos uma proteína nos olhos chamada criptocromo. Teoricamente, ela deveria nos permitir ver ou sentir o norte magnético. Mas em algum ponto da história, nós desligamos esse interruptor. Nós trocamos a navegação instintiva pela visão focada em detalhes. Precisávamos ver a cor da fruta madura. Precisávamos ver a ponta da lança. Ao focar no pequeno, perdemos a conexão com o todo. Hoje, olhamos para baixo para telas de GPS, confiando em satélites para nos dizer onde estamos. Perdemos a capacidade de sentir onde estamos. Deixamos de ser habitantes do planeta para sermos apenas turistas andando sobre ele. Agora,
eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine. Vamos reativar esses genes adormecidos. Vamos ligar o interruptor novamente. Se você acordasse amanhã com a percepção total dos seus ancestrais, o mundo não seria apenas diferente, ele seria avassalador. Imagine nunca mais sentir a solidão do espaço. Se sua magnetorrecepção funcionasse, você sentiria o norte magnético com uma pressão física, um abraço constante da gravidade e do magnetismo. Navegar por uma metrópole de concreto seria tão natural quanto saber onde está seu próprio braço no escuro. Você sentiria a pulsação da Terra. Mas ao lado sombrio, e se víssemos o espectro que hoje é invisível? Nossos olhos filtram a realidade para nos proteger. Se víssemos o espectro UV ou infravermelho, o céu azul romântico desapareceria. Você olharia para cima e veria plumas de poluição, CO2 e metano como manchas de tinta negra ou roxa sufocando a cidade. Nós ignoramos a poluição porque ela é invisível. Se pudéssemos vê-la, se pudéssemos sentir o calor da doença em uma pessoa antes dela ter febre, nossa ignorância acabaria. O mundo deixaria de ser um cenário plano e passaria a ser uma explosão de dados. Seria impossível viver na negação. Talvez sejamos cegos para certas coisas porque a verdade seria insuportável. Isso nos leva a uma questão ética que nos faz pensar. Estamos correndo em direção à tecnologia para consertar o que a evolução tirou. Implantes neurais, biohacking, chips que nos permitem ouvir frequências de rádio ou ver no escuro. Isso soa como progresso, mas reflita comigo. Qual é o custo de comprar sentidos artificiais? Se pudermos comprar a capacidade de ver o invisível, criaremos uma nova divisão de castas. Os aumentados versus os naturais. Aqueles que veem a verdade e aqueles que vivem na sombra. E mais importante, ao terceirizar nossos sentidos para máquinas, não estamos nos tornando menos humanos? Hoje usamos um aplicativo para saber se vai chover, em vez de cheirar a umidade no vento. Usamos um relógio para saber se dormimos bem, em vez de ouvir o próprio corpo. Estamos anestesiados. Estamos nos transformando em meros processadores de dados, desconectados da experiência visceral de estar vivo. Talvez não precisemos de chips nem de mutações. A verdade mais fascinante e esperançosa é a plasticidade do nosso cérebro agora. O ser humano é uma máquina de adaptação infinita. Pessoas que perdem a visão aprendem a usar a ecolocalização, instalando a língua para ver com os ouvidos, como morcegos. Sommeliers treinam o olfato para distinguir moléculas que a maioria de nós ignora. Aqueles ecos que você sente, aquela intuição súbita, talvez não sejam superpoderes perdidos. Talvez sejam músculos que você simplesmente parou de usar. Nós vivemos em um mundo barulhento, visualmente saturado, viciados em estímulos artificiais. Nossos sentidos antigos não morreram, eles foram sufocados pelo ruído moderno. A reflexão que deixo hoje não é tão fácil. Devemos parar de olhar para a tela por um minuto, respirar, tentar sentir o cheiro da chuva antes dela cair, tentar sentir a presença de alguém antes de vê-lo. Aquilo que passa despercebido aos seus sentidos, a herança de milhões de anos de sobrevivência ainda estão aí, esperando pacientemente que você volte a prestar atenção. A pergunta não é o que nós perdemos, a pergunta é o que você pode despertar agora. Se este vídeo fez você ver o mundo de outra forma, nem que seja por um instante, deixe seu like e se inscreva. Eu sou Isaac, e lembre-se, a realidade é muito maior do que aquilo que você vê.